Olá, alunos! Vamos falar hoje sobre alguns reinos da África Antiga, né? O primeiro reino que vamos falar é o reino de Kush, né? O reino de Kush que se desenvolveu onde hoje é um país da África chamado Sudão, não é? O reino de Kush, eles faziam muito bem a questão da agricultura, tinha uma agricultura bem desenvolvida e uma pecuária, né? Comercializavam muito peles de animais, produtos da agricultura, comercializavam também o marfim, né, que é aquelas partes do elefante que fica perto da tromba, eles comercializavam aquilo para fazer colares, tecidos, né? O reino de Kush também era rico em jazidas de ouro, né, e comercializava isso lá pela região. O reino de Kush, gente, chegou a ser invadido pelos egípcios por um bom tempo. Porém, no século 8 a.C., o reino de Kush aproveitou uma fraqueza política do Egito e invadiu e conquistou o Egito, né? Esse período de invasão do reino de Kush sobre o Egito ficou conhecido como a época dos faraós negros. Por quê? Porque nos egípcios os faraós não eram negros. No Egito os faraós não eram negros, né? Eram faraós brancos. Porque na África tem essa divisão, a África branca e a África negra. O pessoal do reino de Kush eram negros. Então, como eles dominaram o Egito, os faraós eram negros. Então, esse período ficou conhecido como Época dos Faraós Negros, pois o povo cuxita, né, do reino de Kush, dominou o Egito. As cidades principais do povo de Kush eram Meroé e Napata, né? Eram cidades bem evoluídas naquela época. Tudo bem? Outro reino importante, gente, é o reino de Axum, né? Mas só antes de falar no reino de Axum, eu quero destacar uma coisa. No reino de Kush tem uma coisa especial. As mulheres tinham uma posição privilegiada na cidade. Elas participavam da política e das decisões da cidade, não é? Então elas eram bem valorizadas e geralmente eram chamadas de rainhas-mães, né? Essas mulheres ou eram as filhas dos reis ou as esposas dos reis. Enfim, o reino de Axum foi outro reino que esteve lá muito forte na África, né? Na África Antiga. E o reino de Axum dominou o reino de Kush, né? O pessoal do reino de Axum eram grandes comerciantes e comercializavam principalmente na região do Mar Mediterrâneo, do Mar Vermelho e do Mar Índico, certo? Eles tiveram muitos contatos com pessoas do Ocidente, né? Que é a parte cristã do mundo, né? Por isso, os povos do reino Axum adotaram o cristianismo, depois de ter contato com esses povos, principalmente os povos do Mediterrâneo, da região do Mediterrâneo, não é? Só que o reino Axum acabou também sendo desmembrado, foi derrotado pelos árabes, não é? Pelos árabes, tudo bem? E aí teve fim o reino Axum. Outro reino muito importante, gente, é o reino de Cartago. O reino de Cartago era muito poderoso, era comandado por vários comerciantes ricos, não é? Esse reino de Cartago ele foi criado pelos fenícios, né? Povos que viveram por aquela região, chamados fenícios. E o reino de Cartago disputava muitas terras, disputava a conquista de vários territórios com os romanos, né? E o reino de Cartago acabou sendo derrotado nas famosas guerras púnicas, né? Que foram guerras contra os romanos e o reino de Cartago acabou sendo derrotado. Mas dois reinos que eu quero falar da África Antiga é o reino de Gana e o reino de Mali. O reino de Gana, né, que ficava ali no oeste da África, no século IV, já depois de Cristo, hoje é a atual região da Mauritânia, não é? Ali na região da Mauritânia. Então, o reino de Gana, eles eram também comerciantes, né? Era um comércio que passava ali pelo deserto do Saara, por isso que lá é chamado de comércio transariano, porque cruzava o deserto do Saara, que é um deserto muito famoso na África. E eles eram viajantes, né? Andavam viajando, fazendo comércio. Mas os reis de Gana, né? E também os escravos, né? Uma coisa curiosa é isso. Eles andavam geralmente vestidos de ouro, né? Com cordões, pulseiras, tudo a ouro para identificar o poder deles.
E os escravos também andavam. Eles permitiam que os escravos também andassem para dizer, esse escravo é meu, esse escravo está banhado a ouro porque eu sou poderoso e deixa ele ficar banhado a ouro. E, por fim, temos o reino de Mali, que foi um grande império africano, não é, que existiu e que tinha a religião islâmica, né, se destacava por isso. Então, gente, esses são alguns reinos antigos da África de muita importância para o nosso conhecimento desse continente africano, né, que é um continente que vieram pessoas que também formaram a população brasileira, né? Mas aí já é outra história, fica para a próxima aula. Obrigado, pessoal.